Oi, pessoal! Hoje estamos aqui no segundo episódio do podcast Mare Nostrum, com uma convidada muito especial. E hoje temos como tema o Setembro Amarelo, onde esse tema vem para nos conscientizar, né? Mas antes de abordar o tema, Maria Luísa, se apresente, conta um pouquinho sobre você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Estarmos aqui juntos, é uma alegria para mim, como ex-aluna da Ana Nunes Viana, estar presente aqui e poder contribuir um pouquinho com o projeto de vocês, né? Parabéns pelo projeto, inclusive. Eu sou a Maria Luísa, como a Maria Eduarda comentou, estou no 8º período de psicologia, me formo no ano que vem, se Deus quiser. Estudo no Isicenza, em Campos dos Goytacazes, e estudei, né, nessa escola meu ensino médio completo, primeiro, segundo, terceiro ano. E é uma alegria para mim retornar aqui a essa escola. Indo para a sua área profissional, assim, quando, na verdade, você viu que você seria psicóloga, que essa era a profissão que você queria seguir? Então, foi bem cedo, né, já ali estava na infância, né, mas indo pra adolescência, ali com 12 anos eu decidi que eu queria fazer psicologia. Eu, na infância, queria ser várias coisas, professora, quis ser médica, quis ser cabeleireira, quis ser um monte de coisa. Só que, no contexto de uma escola pública, né, que era onde eu estudava, eu via muitas situações acontecendo ali, com os alunos, aluno-professor, aluno com aluno, aluno e a família do aluno. Eram muitas situações ali. E eu buscava compreender o porquê de determinados comportamentos, sabe, dos alunos. Por que que, esse aluno é tão agressivo assim? Por que que esse aluno é assim, assado? E aí chegava os pais, em uma reunião ali com os pais, eu via que o pai daquele aluno era bem parecido com ele. Comportamentos assim negativos, nos positivos também. Eu estava ali, no meio daquilo tentando compreender, sabe? Tudo isso que toda essa situação que envolvia ali a gente. E também, claro, na minha vida também, pessoal, assim, com a minha família, assim, sempre observando muito. Sempre fui mais hoje eu acho que eu não sou tão quieta assim não, É. mas na infância eu era de muito mais observar do que falar. Então tudo que estava acontecendo na minha volta, eu estava observando ali, analisando, pensando os porquês e os comos. E aí, com 12 eu falei: eu quero ser psicóloga", sem saber ainda o que seria psicologia, né. Mas eu comecei a me aprofundar a partir daí, e até entender que de fato era isso que eu queria. E ainda bem que eu entrei para a faculdade de psicologia e era realmente o que eu estava pensando, porque senão não tinha nem outra opção de curso, assim, não tinha algo que eu queria fazer que não fosse psicologia. Então que bom que eu escolhi, embora cedo, era a minha única opção e era a opção certa, eu gostei, né, e tenho gostado. Essa responsabilidade muito grande, assim, eu tenho até medo, porque eu queria muito ser, personal, né. É a profissão da minha mãe, do meu irmão, mas, sei lá, eu tenho medo, não sei. Aí tô tentando ir pra Medo de quê? fisioterapia. De não ser aquilo, porque, por exemplo, foi o seu caso, né, Uhum. é escolher uma profissão, digamos, pra vida toda, entendeu. Eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser da área da saúde, Já é entendeu. um ponto importante. Aí a primeira era medicina. Eu falei: "Eu não vou passar em medicina". Aí eu fui É isso. pra educação física. Aí mamãe falou: "Pelo amor de Deus, não faz isso". Tem nada contra os personagens aí, né. E agora fisioterapia, e não sei, né, Às vezes está na dúvida entre fisioterapia e educação educação física. física. É. Mas e voltando, né, teve alguma motivação, não sei, familiar, pra você fazer psicologia ou só a questão da escola mesmo, que você sempre observava muito? Era a escola e o meu contexto familiar também. Era essas 2 situações, esses 2 ambientes, né, a escola e o Uhum. núcleo familiar ali, minha casa, minha família. Só que, na minha família não tem, né, nenhuma escola, eu inclusive fui a única neta do meu avô, a única pessoa da minha família, né, até da minha geração que entrou para a faculdade, né. Então não tinha quem eu me inspirasse dentro da minha família nesse sentido, da psicologia. Mas foi esses 2 contextos, o familiar e o escolar, que me motivaram a escolher o curso. E puxando o saco agora da nossa escola, o Ana Nunes teve algum impacto nessa sua decisão? Teve, com certeza. Embora eu já tinha, como eu falei, decidi com 12 anos e decidi mesmo. Eu já falava que era isso que eu queria e ponto, acabou. Eu não Uhum. tinha outra,
né? Como eu falei, não tinha outra opção. E foi se confirmando aqui também, né? Com os 12, eu acho que, sei lá, 12 anos tá o quê? No 7º ano, 8º? Oitavo. Acho que 8º, não, Não, porque oitavo eu terminei, com 15 anos eu estava no 9º ano, foi um pouquinho antes, das deve séries ser isso mais mesmo. abaixo. Mas foi se confirmando porque aqui eu também presenciava algumas situações, né? Embora aqui eu tenha curtido mais, assim, porque era outro ambiente, né? Aqui, quando eu estava na outra escola, eu sonhava em vir para cá por questões estruturais. Porque na minha época, faz um tempo, experiência zoada. Nosso sonho era vir para Ana Nunes por causa do ar-condicionado. Eu almejava isso, não, porque lá tem ar-condicionado. Queremos ir para lá por conta disso, né? E além dessas questões estruturais que brilhavam os nossos olhos, aqui eu tive professores também que nos incentivavam a pensar sobre o nosso futuro, né? A colocar assim o nosso olhar lá no futuro também, não ficar, assim, estou no primeiro ano, só penso no meu primeiro ano, nas provas do primeiro ano. Não, mas me motivavam a pensar além. E só foi se confirmando, assim, os contextos que eu vivia aqui, eu também continuava pensando. E aí, muitas amizades, né? Sempre os meus amigos buscavam conselhos comigo, conversar sobre situações comigo, e isso foi só amadurecendo a minha escolha, entendeu? E como sua experiência como ex-aluna do nosso colégio, influencia sobre a sua visão nos jovens de hoje? Impacta total, porque por ser uma escola pública, né? Uhum. Esse olhar mais refinado para questões sociais, né? Essa veia social muito forte. Então, eu penso assim, por exemplo, né? Tenho como um sonho, depois que eu me formar, eu provavelmente não vou ficar aqui na Barra, né, mas eu pretendo, pelo menos um dia da semana, se eu morar por aqui por perto, um dia da semana atender aqui em Barra por preço social. Então, assim, na quinta-feira eu atendo aqui em Barra e todos os meus pacientes desse dia por preço social, R$ 10 a sessão. Por que isso? Porque eu sei, eu entendi, estudando aqui, que é uma necessidade, claro, mas que a renda, né, das pessoas que moram aqui na Barra é baixa, uma renda baixa. E a psicologia já é uma profissão, já é algo elitizado. Né? Não é barato fazer terapia, não é. Tem o atendimento pelo SUS, que a gente vai comentar, né, depois, que é disponibilizado gratuitamente terapia. Porém, é só um psicólogo, né, atendendo um ou dois. Então, a demanda é muito grande. Então, não dá para todo o município ser atendido. Né? E aí, tem vários profissionais que atendem de forma particular, mas não é que seja caro. É caro para as pessoas que não têm como pagar, assim. Sim. Mas, então, por isso que eu penso, assim, em atender socialmente aqui na Barra. E por ter estudado aqui e ver a realidade dos alunos, a realidade dos pais, das famílias, né? E essa consciência social é muito importante, assim, foi muito importante para mim ter estudado na escola pública durante toda a minha vida, e principalmente aqui no Ana Nunes, né? Eu já estava já com mais essa maturidade para ter esse olhar para isso. Então, assim, Duda, outra forma de buscar ajuda também é no CAPS, né? E o CAPS, infelizmente, hoje, né, tem sido alvo de piadas e memes, né? Fulano tem que ir pro CAPS. Fugitivo. Fugiu do CAPS, né? E o CAPS, né, é um local, um dispositivo do SUS de extrema importância, assim. O CAPS, né, a sigla. É o Centro de Atenção Psicossocial. E quem é atendido, né, no CAPS? Pessoas em sofrimento psicológico, seja depressão, né, seja esquizofrenia, seja bipolares, né? E é um local para cuidado, acolhimento e tratamento dessas pessoas. Ninguém fica internado no CAPS. A lógica do CAPS é uma lógica antimanicomial também. Então, o cuidado lá dentro do CAPS é esse cuidado de liberdade. Então, a pessoa vai lá, necessário tomar, já tem um uso de medicação, né? Toma ali o remédio, vai para casa, né? Tem psicologia, tem terapia de grupo lá dentro, então todo mundo junto. Então, deve ser muito valorizado e muito respeitado o CAPS, né? Então, você escutar alguém fazendo piada do CAPS, não colabore com essa piada, né? Mas explique, né? Além de sofrimentos psicológicos, pessoas também adictos, né? Que têm vício do álcool, né?
e outras drogas também são atendidos no CAPS. Em São Francisco tem um CAPS. Infelizmente só tem um, deveria ter mais. Para atender todo o município, né? É. Então, assim, não faça piada sobre o CAPS, tá? Busque se informar, porque é um dispositivo muito importante para a gente buscar ajuda. É isso aí. Gente, dor na coluna. Vendo essa questão de educação também, eu a minha vida toda estudei em escola particular Uhum. e esse ano eu vim pro Ana Nunes, que é uma escola pública. Não é diferente? Foi um choque de realidade, assim, gigantesco. As coisas que eu não via necessidade lá no outro colégio, eu vi aqui. Foi, assim, um choque de realidade mesmo. E isso, Duda, só te cortando rapidinho, isso que você falou, e o que a gente está falando aqui, a gente está falando de saúde mental. E é o tema, né? Setembro Amarelo, é promoção de saúde mental, porque não é como a gente pensar em saúde mental sem acesso à educação, por exemplo. Né? Não há como a gente pensar saúde mental sem moradia, sem a pessoa ter de ter uma casa para morar. Não há como a gente pensar em saúde mental sem acesso à saúde. Não há como a gente pensar em saúde mental sem alimentação. Então, tudo isso, né, que a gente está falando de questões sociais, né, fazem parte da nossa constituição, da nossa saúde mental. Porque sem isso, como que eu vou estar bem psicologicamente se eu não tenho o que comer, se eu não tenho onde morar? Então, isso também é saúde mental, isso também é Setembro Amarelo, sabe? É importante a gente ter esse olhar também, porque não adianta a gente. Fulano não está bem. A gente brinca na faculdade, assim, que Pelinca, você sabe onde é? Pelinca é uma área mais nobre de Campos, né? E tem Guarulhos, que é uma área de alta vulnerabilidade social. Então, a gente brinca que as questões dos consultórios, dos pacientes dos consultórios da Pelinca, as questões da mulher de 30 anos que chegou lá no consultório da Pelinca é muito diferente das questões da mulher de Guarulhos, do consultório lá de Guarulhos, né? Porque enquanto uma está preocupada com a sua sobrevivência, a outra está preocupada porque a estética, mês passado eu fiz uma dívida de 50 mil no meu cartão de crédito e aí estou muito ansiosa por conta disso. Tá? Claro, todas as questões são importantes ser trabalhadas, né? Mas eu falando dessa discrepância, né? E isso tudo é saúde mental. Não estou falando desvalorizando uma questão para outra. Mas isso é importante a gente pensar. E conta um pouquinho pra gente como é estudar psicologia, né? O porquê você já falou, mas como é estudar psicologia, já que você tá nessa, pode-se dizer, fase final? Sim. Estou nos finalmente. Agora já nem sou mais aluno de psicologia, sou estagiária em psicologia, né? Porque no 8º período a gente começa, de fato, os estágios obrigatórios, né? Que a gente chama. A gente pode escolher já a clínica, que é já atender já o nosso paciente, ou ir para o social, para as áreas sociais da psicologia. Eu escolhi começar primeiro na área social, né? Perdi no raciocínio. Estava falando? A pergunta foi qual? Como é estudar isso? Então, sim, já estou na fase final, porque já estou encaminhado para o estágio, agora comecei pelo social, né? Ano que vem, os 2 últimos períodos, estarei na clínica, atendendo, na clínica da faculdade, né, ainda. E depois já concluo o TCC e concluo a faculdade. Então, as disciplinas já caíram bastante. Um pouco as disciplinas que eu estou estudando já nesse período só tende a diminuir. E estudar psicologia, assim, mesma forma que é encantador, assim, para mim, por eu amar o meu curso, é também desafiador, porque você dá de cara com muitos problemas, né? Com muitas questões, além questões do mundo, né? Da sociedade em si, acaba que muito daquilo que às vezes você está estudando, você está passando também. Né? Então, nos atravessa o tempo inteiro. Mas por isso que é importante a gente, né, todo mundo, né, principalmente o aluno de psicologia, ter a sua terapia em dia também. Né? Não só quando você estiver atendendo o seu paciente, mas durante o curso também.
porque são assuntos, são temas que nos atravessam o tempo inteiro. E é isso, assim, a gente na psicologia também, a gente estuda outras áreas também, não é só a psicologia, a ciência em si, mas estudamos muito, neuro também, Uhum. anatomia, corpo humano todo. A gente estuda muito filosofia, né, também. Então é bastante dinâmico, assim, o curso. E eu tenho uma dúvida, você estudando alguma matéria, assim, você já conseguiu se entender? Tipo, o que você estava passando naquele momento? Com certeza, com certeza, sim. Porque o primeiro momento, quando a gente se reconhece em alguma questão que a gente está estudando ali, Aham. primeiro é o choque, né, você se incomoda, de certa forma. "Pô, tô passando por isso, tô tendo que estudar isso", né. Mas depois você vai entendendo e buscando formas de lidar com isso, né. Porque o exemplo vai ser dado, ali o professor vai ser dado e vai mostrar o que, pode ser feito também. E isso também vai, ajudando você no seu autoconhecimento, na sua autoanálise, né, você se ajudar. Mas assim, nada que nada mais efetivo do que sua própria terapia, você fazer terapia, né, porque o curso em si não é uma autoterapia, não, longe disso. E eu acho muito errado também quem vai fazer psicologia para si próprio, cuidar, assim, com interesses próprios seus, sabe. "Ah, vou fazer Uhum. psicologia porque tenho questão com isso, com isso, com isso". Não, tem que fazer psicologia para o outro. Vai te atravessar, vai, mas não é para mim. A profissão não é para mim, é para o outro. É importante ter esse pensamento também. Agora vamos para o nosso tema. Muito se fala sobre o Setembro Amarelo, mas talvez tenham pessoas que não saibam realmente o que é, né. Você poderia explicar um pouco pra gente o que é o Setembro Amarelo? Então, o mês de Setembro Amarelo é um mês que a gente busca prevenção ao suicídio, né. Porém, eu gosto de trabalhar mais com o viés de valorização da vida. Setembro Amarelo é um mês da gente valorizar a vida. Cada vida é única, cada vida importa, certo? E além disso, né, é a promoção de saúde mental também. É o mês de prevenção ao suicídio, valorização da vida e promoção de saúde mental. O que é saúde mental? É o que a gente estava comentando antes, é esse Uhum. equilíbrio, né. Não é ter saúde mental não é não ter sofrimento nenhum, não ter nenhum sofrimento psicológico, algum transtorno psicológico, não é isso. Saúde mental é ter um equilíbrio diante das nossas questões, ter autonomia para resolvê-las, entendeu. Mas como a gente comentou anteriormente, né, a saúde mental engloba muitos fatores, né, políticos, sociais, para que a gente possa ter nossa saúde mental mais em dia. E é muito importante o Setembro Amarelo a gente falar sobre essas questões dos nossos sofrimentos, né, porque quebra o estigma, né, que as Uhum. pessoas, têm sobre a saúde mental, né. "Ah, isso hoje é coisa de doido", né. Eh, Hoje na escola também existe muitas piadinhas, né, sobre: "Ah, fulano tem TDAH, que atitude você é autista", né. E e é muito preocupante isso também. Então, a gente falar sobre saúde mental, a gente conscientizar as pessoas sobre, né, faz com que abre mais a cabeça, né, para o tempo, porque todo mundo sofre. Não tem ninguém que é Sim. feliz o tempo inteiro. Falar sobre saúde mental, falar sobre valorização da vida é muito importante. E a gente sabe que os pensamentos negativos, eles vão vir em algum momento Uhum. da vida, né. Sim, E sim. como a gente lida com isso, com esses Uhum. pensamentos? Então, não somente com os pensamentos, mas com a tristeza em si, né, Hum. o sentimento de tristeza. Primeiro ponto, né, a gente conversar sobre o que a gente está sentindo. Não se fechar, não se isolar, né, primeiro ponto. Conversar, ou seja com algum amigo, seja com algum familiar, né. Buscar conversar sobre aquilo que você sente, não ter vergonha daquilo que você está sentindo, não achar que eh, você é fraco, que você não. Importante você conversar sobre aquilo que você sente sem medo, né. Claro, conversar com alguém que você confie, primeiro ponto. Eh, Outra coisa, né, que é bom para fazer com que a gente espareça mais a cabeça diante dos pensamentos em si. Atividade física, muito, importante. Você se cuidar mesmo, né, atitudes de autocuidado,
né? Coisas que você gosta de fazer, atividades que são prazerosas para você, sabe? Às vezes não é a academia, mas é um futebol, por exemplo, né? É, mais um ponto importante para você lidar com isso, ajuda profissional, né? Importante. E tem sido recorrente, se tem algo que conversar não ajudou, né? Atividade física não ajudou, tá demais, né? Você está sofrendo muito, procura ajuda, psicológica. Um psicólogo, seja através do SUS, né? Seja tiver a oportunidade de buscar um atendimento privado, né? Eh, mas em caso, assim, de emergências, tem o CVV também, é um 188, que é o Centro de Valorização da Vida, você pode ligar 24 horas por dia, tem profissionais lá para te atender, né. E alimentação e sono também é muito importante, sabia? A gente se alimentar direitinho, alimentação saudável, não é almoçar fandangos e jantar miojo. Não, né, alimentação nutritiva. Importante o sono também, porque às vezes a gente não tá bem com a gente, é porque a gente não tá dia sem dormir direito. Isso impacta na nossa saúde mental, né, na nossa vida. Pontos pra gente estar certo. E você acha que, eh, o principal público que tem esses, como posso dizer, problemas? Sofrimento. Sofrimento. Uhum. É o público jovem ou você acha que se expande, assim, em outros também? O sofrimento hoje na nossa sociedade, né, é de todos os públicos, tá todo mundo sofrendo diante da nossa sociedade atual, né, da pressa que tá todo mundo, né, pressa pra você chegar em algum lugar que nem você sabe, né, que lugar é esse. Tá todo mundo sofrendo com esse ritmo acelerado que o nosso mundo está, que não é um ritmo saudável nosso próprio. Hum, Só isso já nos deixa ansiosos, por assim dizer, Uhum. né. Eh, então assim, não é algo propriamente somente dos adolescentes ou dos jovens, adultos, idosos também, né. Mas é importante a gente ter esse olhar para os jovens, assim, porque às vezes a gente acha que a criança, o adolescente, o jovem não sofre, né, não tem problema, sofre, "O que que tá sofrendo por É. quê?", né. Adulto pode sofrer, mas o adolescente, o jovem, a criança não pode. Então todo mundo sofre. Então, não acarreta somente os jovens, mas é um público para a gente estar com o nosso olhar, com certeza, alertas, né, a escuta, Uhum. é importante a gente não silenciar, esses sofrimentos jovem, do adolescente. É porque eu vejo assim, a nossa geração, a nossa não, a minha geração, a minha geração é uma geração de muito Hum. sentimentalismo, vamos Uhum, dizer assim, que, uhum, acho que se vitimiza muito, sabe. Eh, Tem muitos problemas mentais, depressão, ansiedade. Eu acho que a minha geração tem isso, entendeu? não, com certeza hoje, em dia, né, a geração atual, né, de adolescentes e jovens tem sofrido muito mais do que gerações, botar assim, da minha para trás, né. Uhum, Só que também, Duda, a gente tem que colocar, em pauta também, hoje é muito mais falado sobre depressão, sobre do que ansiedade, né. antigamente. Então, hoje é muito mais fácil você identificar que: "Ah, eu estou com sintomas depressivos", ou "Ah, eu estou me sentindo ansiosa", do que há 15 anos atrás um adolescente chegar falando isso, né, porque não tinha essa consciência do que é isso, não se falava sobre, Uhum. era um tabu, continua sendo um tabu, mas, tem sido quebrado, né, então, mas tem com certeza acentuado mais por conta dessa sociedade que a gente estava comentando antes, né. Uhum. É um dos pontos, né, essa aceleração ali da sociedade, então, eh tem essas tem muitas coisas pra gente ponderar, sabe, esses porquês de: "Ah, por que que essa geração tem sido mais sensível?". Você falou sobre sinais aí. Que sinais a gente pode ver, no amigo ou o jovem em si pode ver, sinais sobre Uhum. essa pauta? Isolamento social, né, aquele amigo que tá ficando muito isolado, quer mais conversar com você, não quer mais sair com você, só quer ficar em casa, né, então, primeiro ponto de alerta. Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, então, antes esse amigo gostava muito de, sei lá,
de Fazer musculação. musculação, mas parou de ir pra academia agora. Não quer mais saber de academia. Jogava muita bola, agora não quer mais jogar bola. Jogava, agora não seja qualquer coisa. Qualquer atividade de prazer, que antes era um prazer para as pessoas, e ela perde o interesse de fazer, não quer mais. Outro ponto. Comentários negativos, né? A pessoa começa a fazer, queria morrer, né? Começa a desprezar a própria vida, né? Às vezes até mesmo em tom de piada, né? Uhum. Isso tem, principalmente nas redes sociais, muitos memes em relação a isso. Segunda-feira, só queria morrer hoje. Muito preocupante, assim, não é algo que a gente deve brincar, né? Com comentários negativos é algo da gente ficar alerta também. E o sono e o apetite também é algo que a gente tem que estar alerta também. Perdas de sono muito, muito frequentes, ou até mesmo muito sono, exageradamente, dorme demais. E o apetite também, perda de apetite. Nunca tem fome. São sinais. Não estou dizendo, né, que tudo isso, pronto, tá com depressão. Não é isso. Mas são alertas que a gente tem que estar ali. Como você falou, são sinais que a gente tem que estar na escuta ali, mais atento. E qual mensagem você deixaria para uma pessoa, um jovem, não sei, que está passando por esse momento de desânimo e tristeza? Você não está sozinho. Esse é o primeiro ponto. Sempre há formas de você sair dessa situação que você está. Então, o primeiro passo, busque ajuda. Seja com algum familiar, com algum amigo que você sente a vontade para isso, ou com algum professor que você tem ali certa intimidade, algum funcionário da escola. Busque ajuda e você não está sozinho. Sua vida importa sim, né? Então, como falei antes, né? Tem o CVV em caso de emergências. Ele funciona 24 horas para você entrar em contato, procurar ajuda. Ou, né, algum profissional, psicólogo que você conhece por aqui, né? Busque ajuda, não fique nessa situação preso. Você pode sim sair, mudar de vida mesmo ali, dos seus sentimentos. Isso aí não é o fim, tá? Acho que é por aí. Filosofou. Esperança, né? Agora vamos fazer uma tag, né? A gente fez no último podcast, que é se fosse. Se você fosse. Então, vamos lá, primeira pergunta. Se você fosse uma música, qual você seria? Então, são duas. Ah, Acho que a música da minha vida mesmo é Um Dia Após o Outro. Thiago York. Escutem, Um Dia Após o Outro, tá? Só que uma música que me define, acho, no momento atual da minha vida é O Vento, de Los Hermanos. Bem, fica a dica aí pra vocês escutarem música vou me falar boa. nenhuma das duas. Escute, tá perdendo tempo. A plateia aqui também, tá? Escute. O Vento e Um Dia Após o Outro. Se você fosse um livro, qual você seria e por quê? O livro. Então, confesso que eu passei a ler mais livros na faculdade. Lia antes, mas mais livros na faculdade. E os livros que eu leio na faculdade são livros muito densos, né? Muito pesados. Aqueles livrões assim? Também, mas eu falando denso no sentido do conteúdo em si, meio pesado, assim, para eu falar que se eu fosse um livro, seria aquele livro. Por exemplo, o penúltimo livro que eu estava lendo se chama Depressão. Então, assim, Nossa. pois é, então escolher esse livro para ser não é um caminho. Mas um livro que eu li quando eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, ganhei da minha É Dinda, que tem muito tempo. foi O Pequeno Príncipe. Acho que é um livro que não é um livro para Eu amo crianças, esse. não é um livro para criança, é um livro para a vida, assim. E fala de valores que eu acredito. Então, se eu fosse um livro, seria O Pequeno Príncipe. E se você fosse um superpoder da psicologia, qual você seria? Da psicologia, né? O poder da elaboração. Na psicologia, né, um conceito da psicanálise, na verdade, que é a linha que eu pretendo seguir na psicologia. Diante de questões que a gente já identificou, a gente elaborar aquilo para que aquilo deixe de ser uma questão para a gente, sabe? E tem duas formas: a gente não elaborar, que é permanecer a questão, ou a gente elaborar, que é seguir a nossa vida. Então, se eu fosse
superpoder da psicologia, acho que seria isso. E um superpoder normal, assim, que você gostaria de ter? Normal, né? Então, voar é muito clichê, né? Então, eu acho que poder da mente mesmo, né? Também, que parece tipo a Eleven, né? De Stranger. Aham, aham. Poder mover as coisas através da mente. Acho que eu seria invisível. Quando eu era criança, eu queria Verdade. ser invisível, porque eu gostava da Lince Negra. Lembra de X-Men Evolution? Não. Ih, nunca assistiu X-Men Evolution? Não. Absurdo. Que isso? Você também não? Que isso? Absurdo. Ah, bom. X-Men Evolution, o melhor X-Men que tem. Eu era Lince Negra, uma branquinha que usava um rabinho no cabelo. Ela passava pelas paredes. Amava ela. Se pudesse dar um conselho para o eu do ensino médio, você do ensino médio, qual seria? Estude mais. Estude demais, com certeza. Porque embora eu tenha estudado, eu também brinquei muito no ensino Aham. médio. Assim. Curti mesmo o ensino médio. Não me arrependo do que eu fiz. Passei, tudo ótimo, tranquilo. Mas teria estudado mais. Faltava Assim. muito. Não, só chegava atrasado todos os dias. Ah, tá. Não siga esse exemplo. Mas não faltava muito, não. Faltei muito no fundamental, mas no ensino médio, porque eu amava ir pra escola pra jogar um ping-pong, pra estudar também. Tá. Entendi. Mas pro ping-pong. Acho que estudar era a última opção, né? Lá pro terceiro ano era. Não vou te confessar que era, mas sim, eu estudaria mais. Ficava mais nesse momento. Se fosse uma série ou filme, qual seria? Stranger Things, porque é a minha série preferida. Eu pensei que você ia falar Friends. Também, minha série preferida no contexto, né, mais de comédia, mas, mas seguindo a linha que a gente tá, de algo mais fantasioso, porque Friends é normal, né? Amigos que se divertem entre si e tal, é algo que eu já até vivo, então. Mas Stranger já é uma parada mais legal, né? E se você fosse um emoji para fazer, tá? Pra fazer. Sim. Para resumir seu dia a dia, qual seria? O dia a dia? Então, o sono. Soninho. Sempre tô com sono. Emojis. Ai. Se pudesse escolher um lugar para estudar ou relaxar, qual seria? Um espaço? Vamos tentar abranger mais, assim, sabe? Um lugar para estudar? Cara, eu sempre vou escolher o meu quarto pra qualquer coisa, porque é o meu quarto. Uhum. Mas pra puxar sardinha, eu escolheria Ana Nunes, né? Pode ser? Claro! Claro que pode. Mas meu quarto e a segunda opção, Ana Nunes. E pra relaxar? O quarto. Claro, dormir, Ficando. né? Mas pode ser a Beira Rio também, né? Gosto muito de pôr do solzinho na Beira Rio. Relaxa, tranquiliza. E qual cor define a sua personalidade? Minha personalidade, eu acho que é o amarelo. Gente, desculpa, total. Não, só tô perguntando. Porque pela alegria, né, que eu acho que o amarelo traz. negando o tempo inteiro. Porque, além de eu me considerar uma pessoa feliz, eu tento fazer com que as outras pessoas estejam felizes também ao meu redor. Então, acho que bonitinho. Pois então é amarelo. Se pudesse trocar de profissão, lascou. Qual seria? Por um dia só. Por um dia? Uhum. Eu pensar. Cara, então. Como eu falei, né? Psicologia foi a minha única opção de curso e não tem nada que eu faria pela minha vida toda, a não ser psicologia. Mas, em um contexto muito aleatório, eu queria ser, sabe, aquelas produtoras, assim, no sentido de trabalho na Globo, na produção. Assim, não tô falando de câmera, nada disso não, mas precisa para novela um livro de 1850, aí as pessoas têm que ir atrás de um livro de 1850, sabe? Essas coisas de backstage. Eu tinha vontade de trabalhar em algo... Gente, eu pensei em todas as profissões possíveis. Mas trabalhar em uma grande emissora nessas paradas de backstage, assim, de resolver problemas, assim, sempre resolver problemas, né? Entendi. Mas dessas paradas, assim, acho muito legal. Assim. Última pergunta. Se fosse uma palavra para definir psicologia,
Qual seria? Transformação. Transformação do seu estado, né, mas também perspectiva, sabe, transformação de visão, de sentimento, né. A psicologia transforma mesmo, transforma sofrimento em alegria, transforma, dor em felicidade, transforma a nossa vida, transforma o nosso modo de ver o mundo. A gente olha pra você, a gente vê essa paixão tão grande que você tem pela psicologia. Amo meu curso. E alguém que deseja fazer psicologia, né, super aconselho. Se você gosta, você tem que gostar das pessoas. Se você é alguém que não gosta de conversar muito com as pessoas, não gosta de escutar problema, não se interessa pela vida do outro, não faz. Se você prefere o cachorro do que a pessoa, faz veterinário, não faz psicologia. Assim. Mas se você ama as pessoas, se você tem essa vontade de transformar a vida de alguém, de ajudar, né, a pessoa, porque quem Aham. transforma a pessoa é a própria pessoa, né, o psicólogo. Super aconselho, assim, o curso de psicologia e a nossa sociedade está sedenta, assim, cui Profissionais. por profissionais que sejam de fato éticos, né, que trabalhem Uhum. com responsabilidade, assim, como a gente comentou, né, tá todo mundo sofrendo de alguma coisa, né. Então, a demanda é muito grande, então precisamos de profissionais. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu te cortei? Não, Nós vamos ficar por aqui. Agradeço o seu sim, por ter aceitado o convite. Foi ótimo ter você aqui. muito obrigado, foi uma alegria para mim estar aqui com vocês mesmo, muito obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez pelo projeto, né. O que vocês têm feito aqui, né, essa educação mesmo que vocês estão passando para as pessoas, né, e levar assuntos e temas tão importantes para as pessoas, é uma forma também de promover a saúde mental, que a gente estava falando que é Setembro Amarelo, não, saúde mental. Então, é uma forma de promover. Então, parabéns a vocês, contem comigo se precisar que eu retorne aqui pra gente falar sobre mais um outro assunto, a gente tá junto aí. E continuem, né, que não seja um projeto que começou e para mês que vem, não. Vocês perseverem, deem continuidade ao projeto. Deus quiser. Você que assistiu até aqui, por favor, fazer um apelo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e curtir o vídeo, né? Compartilhe com os amigos. E muito obrigada. Ficamos por aqui.